Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos de volta para mais um programa, para mais um encontro do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Mais uma vez nos reunindo na casa de Kardec, uma noite muito especial, pois esse mês de abril ele é tão festivo e todas as nossas reuniões foram bem ricas, de muita fraternidade. Lembrando que o mês de abril, além da comemoração do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, o mês de abril também comemoramos o aniversário do Chico Xavier. No mês de abril também nós comemoramos a fundação da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, no dia 1º de abril, e é o aniversário da FEAC, que também é no dia 1º de abril, aonde nós completamos. E aniversário da SONIC, Então, assim, aí fica um mês festivo. Eu acredito que tem muitas outras comemorações. Por sinal, domingo é o nosso almoço de confraternização. No final, terminada a reunião, a gente vai falar dessa festa. Mas, sem delongas, que Jesus nos abençoe. Lembrando que o Livro dos Espíritos é a base de toda a fundamentação doutrinária. E por isso, ele é o motivo do nosso encontro nas noites de sextas-feiras. Nós estamos trabalhando com muita alegria, em contato, em convívio com o pessoal da Rádio Brasil Espírita, que nesse momento a gente endereça um abraço para eles, os nossos companheiros da rede, Amigo Espírita, o pessoal da sala Falando o Espiritismo, enfim, e os nossos amigos da FEAC, que se encontram em seus lares nos acompanhando através do canal 1, transmissão ao vivo, enfim, e aqueles que depois acessam os vídeos, os áudios, que a gente tenta dinamizar esse trabalho da melhor maneira possível. No que remonta ao nosso estudo, transmito um abraço para o Arnaldo, para todos, lembrando também que o nosso Marco Aurélio está recolhendo as perguntas que estão sendo formuladas pelos nossos companheiros. Então, um grande abraço para todos da sala Falando Espiritismo, que a gente está ao vivo terça, quarta, quinta, sexta, então tem hora que a gente até se perde. Mas vamos lá. Estamos trabalhando na parte 2ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. Pergunta 266. E hoje nós estaremos fazendo a terceira parte dessa pergunta. Então agora a gente já está até formalizando os nossos procedimentos. Quando a gente vai repetir a pergunta, aí parte 1, parte 2, e hoje é a terceira parte. Mas justifica porque é um comentário extenso de Kardec em torno da pergunta que nós vamos ler agora para iniciar o nosso trabalho. A pergunta é, dentro do tópico escolhas das provas. Parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? É natural que quando vamos escolher, vamos traçar o planejamento reencarnatório, que a gente escolha provas mais fáceis? Esta é a pergunta. Aí os Espíritos respondem assim: para vós, para os encarnados, sim. Para o Espírito, ou seja, no momento de escolher com uma visão mais ampla, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba. E outra é a sua maneira de pensar. Então essa é a base do nosso trabalho. Então eu vou ler o comentário de Kardec até o ponto em que nós paramos. Você registrou, Dora, o ponto que nós paramos? Qual foi o parágrafo?
terceiro parágrafo hoje. Aí tá vendo? A dor é a nossa cuidadora, que a gente vai ficando mais assim, precisando de ajuda. Kardec diz assim: sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê nas provas o lado penoso. Sim, é porque a gente vai lendo sobre a influência da carne e o homem só vê o lado penoso. Precisa de comentar? É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê. E desde então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Que importa? É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, consequentemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor. Viu aí, dona Neuza? Como o doente. A tradução da senhora é do... Não, eu gosto do Salvador Gentili também. Repetindo. É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, consequentemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe uma estrada florida. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. Lembra que nós fizemos um comentário há 2 semanas atrás? Esse texto foi escrito em 1856, 57, 55, não importa. Um homem que vai descobrir um país. Fica parecendo até um meio sem propósito, né? Um homem que vai descobrir um país. Hoje a gente está querendo descobrir mais um sistema de planeta, uma outra galáxia. Mas é importante a gente contextualizar isso. Porque se a gente quer descobrir alguma coisa para deixar o nome registrado, nós não podemos imaginar que essa estrada vai ser florida. Porque se for fácil, qualquer um vai e faz. Não é assim, Leonardo? Os homens que deixaram bons contributos na história, eles tiveram que se esmerar. Alguns ou muitos deram a própria vida por um feito. Vamos continuar. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbra o objetivo muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência, veem passo que deram e compreendem o que ainda lhes faltam em pureza para atingirem aquele objetivo. Daí, porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as que possam fazê-los chegar mais depressa.
Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontram, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê, e é para fruí-la que trata de se melhorar. Foi até aqui que nós viemos, não foi, Dora? Fazer uma leitura extensa no início é complicado, porque nós estamos chegando, a mente está ainda precisando de organização. É natural até que se perca mesmo. Mas é necessário essas notas introdutórias para a gente poder começar a desenvolver os raciocínios, para entender o que a espiritualidade reservou para cada um de nós neste encontro. Hoje eu conversava com um coração muito querido, aí eu fiz uma pergunta, aquelas perguntas sociais, né, tradicionais, e aí, como é que está? Aí a pessoa disse assim, tá osso. Eu achei bonitinho, tá osso. Aí eu fui buscar, fazer uma verificação no meu dicionário particular. Eu falei assim, tá, o que tá osso? Você acredita que na época eu lembrei, o Fabrício não vai lembrar disso, na época quando a gente tinha bicicleta, que aí não tinha dinheiro para trocar o pneu, né? Aí, como é que tá o pneu? Tá no osso. Tá no fim da jornada. Você lembra disso, Bacaré? Eu tinha uma Monarch, que você precisa ver que beleza que era. Dobradiça. Uma vez ela dobrou comigo no meio do caminho, eu fui puxar uma foto. Aí eu que fiquei no osso. Todo mundo é cara do. Então, pra gente refletir o seguinte. Geralmente, quando a gente fala nesse sentido, que eu estou levando a brincadeira, mas eu percebi o alcance na hora. Quer dizer, tá difícil. Aí, alguns dias atrás, eu comentei isso no estudo ontem. Um companheiro telefonou para mim de outro estado, uma alma muito querida, trabalhou comigo e hoje está vivendo em outras esferas, mas a gente conversa muito sobre doutrina, enfim, e ele veio me trazer uma situação em que ele está se divorciando da esposa. E muito triste, combalido e etc. E ele disse assim, mas isso tudo está acontecendo porque ela quer... nós chegamos na conclusão que nós devemos ser felizes. Porque juntos nós não somos felizes. Aí ele disse assim, o que você acha? Aí eu falei para ele, me desculpa, mas eu não acho nada. Como assim? Eu disse, mas quem tem que descobrir e entender? Você, não sou eu. Ah, mas o que a doutrina fala? Eu falei assim, agora apertou. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade de pensamento, de igualdade, não é? Mas a doutrina espírita fala de responsabilidade. E a gente estuda o mecanismo existencial, a relação com os espíritos, a gente estuda como é a vida no plano espiritual, a gente procura mergulhar nos conceitos de causa e efeito. Então, a doutrina espírita diz assim, olha, existe esse universo aqui para se estudar, que é a realidade da vida. Agora, o resultado dessa procura, dessa luta, desse estudo, é que vai colocar nas nossas mãos a responsabilidade de se definir, de se escolher. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui o texto vem dizer o seguinte, que quando a gente vai reencarnar, Leonardo, a gente vai passar por um processo em que vamos rever o que aconteceu, para a gente ter chegado naquela posição de desencarnado, com um sentimento bom, negativo, triste, feliz, etc., distante de quem a gente gosta ou próximo de quem a gente gosta, arrependido, culpado, em face às nossas escolhas.
E lá no mundo espiritual, nós vamos estar diante de uma circunstância que vai nos colocar assim, face a face com a verdade. Não vai ter nada para te tirar do ponto que não te dê condições de pensar. Porque aqui muitas vezes a vida que a gente leva, Leonardo, é uma vida que você está sob o guante do patrão lá que está te exigindo. Não é verdade? Aí quando você fala assim, vou chegar em casa e vou ficar tranquilo. Aí a esposa, supermercado. Aí o filho, papai. Aí a empregada, faltou isso, né? Ou aí você chega o carro estava no osso. E aí sempre a gente tem alguma coisa que nos convida para mergulhar, agir, pensar. E isso vai passando, isso vai acontecendo. E muitas vezes, Gislene, a gente vai perdendo oportunidades valiosíssimas de administrar melhor as nossas emoções, de valorizar mais os relacionamentos. Muitas vezes, em nome de determinadas obrigações, algumas justas, outras, nós é que permitimos que elas tomem corpo, a gente vai como que vivendo quase que de uma forma robotizada. Robotizada. O que isso vai redundar lá na frente? Doença, depressão, insatisfação, insegurança, medo. E todo o mecanismo de pressão, sobrepressão, seja psicológico e até espiritual, em alguns casos econômicos, todo esse mecanismo que está em tese à nossa volta, ele funciona para testar exatamente o grau de responsabilidade nossa perante um dos pontos mais importantes da nossa vida. E é o que é menos valorizado. O desenvolvimento das questões divinas. Eu escutei numa rádio hoje, eu vou fazer agora um atendimento fraterno com vocês, público. Desliga a câmera. Não, brincadeira. Eu comecei a falar assim, gente, todo dia eu estava pensando, eu estou achando que eu estou ficando muito antiquado. Sabe o que antiquado é que é povo antigo, né? Mas hoje eu estava escutando uma rádio, trabalhando e tal, escutando uma música para isso parecer. Aí entrou uma pessoa, um jornalista, e entre uma música e outra, ele começou, nessa rádio, ele traz algumas reflexões muito interessantes. E a reflexão que ele trouxe foi o seguinte: agora eu vou falar com os jovens. Eu até relaxei na cadeira, ele vai conversar comigo. Aí ele falou assim, jovens, um dia eu fui jovem. E quando eu fui jovem, uma das coisas mais interessantes que eu adotei no meu modus operandi era a gíria. Aí eu falei assim, onde que esse moço vai chegar? A gíria. Porque a gíria é uma forma da gente se integrar nos grupos, não é? Dizer que está na moda, e etc, etc. Aí são coisas que todos nós sabemos. E para resumir, aí ele falou assim, agora é interessante, porque agora que eu fiquei maduro, e pela locução da voz dele, o maduro dele estava assim, soando algo em torno de 38 para 43, alguma coisa assim. Quer dizer, ele não era um ancião. Então aí o discurso dele tomou corpo. Porque se fosse um ancião, talvez eu não ia trazer esse assunto para vocês. Ele falou assim, agora eu sou um consultor que trabalho preparando pessoas para o mercado de trabalho, etc, etc. E agora, na idade que eu cheguei, eu verifico que
as gírias que eu adotei durante muito tempo, elas começaram a ser impedimentos para que eu pudesse me integralizar em outros grupos, por exemplo, na área profissional e etc., que exigia mais qualificação e tal. Bom, em face às necessidades, eu fui percebendo e fui fazendo uma alteração. Embora eu tenha algumas gíriazinhas que eu não deixo de citar, porque elas me deixam felizes, porque me fazem lembrar que eu ainda sou jovem, ou quero ser jovem, mas eu chego na conclusão de que elas acabam desqualificando a nossa própria produção literária, a nossa desenvoltura com essa língua maravilhosa, que é a língua portuguesa, e etc, etc, etc. Mas eu gostaria também de falar para você, jovem. Eu sei que você vai me achar careta. Mas eu queria dizer para você que em tudo na vida a gente só aprende passando pelos procedimentos. E eu não tenho nada contra a gíria, ele completou. Eu acho até bonitinho ver os jovens chamando todo mundo de véio, ou falando isso, falando aquilo, e etc, etc. Mas, muitas vezes, por trás das expressões, a gente acaba fazendo questão de nos situar numa condição de infantilidade diante de uma série de assuntos. E nós estamos num momento em que precisamos atender às exigências do mercado. O assunto dele era o mercado de trabalho, ok? Aí, depois que eu desligou, eu fiquei pensando, mas será que atrapalha tanto? Fiquei perguntando para mim mesmo, porque tudo que você ouve, você tem que ver o outro lado. E aí, passou alguns minutos, o meu filho chegou, ô velho! Aí eu olhei para ele, eu falei assim, gente, que bonitinho. Ele um dia vai passar por algumas coisas que ele vai escutar de um filho dele alguma coisa nesse sentido. Carlos Alberto, por que você está falando tudo isso? Não estou entendendo. Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero fazer uma adequação com uma série de questões que tem a ver com o nosso assunto. Quando nós estamos aqui na Terra, nós costumamos ficar uma encarnação inteira nos comportando como aquele jovem que ainda não se preocupou com uma adequação aos valores que são os mais importantes. Porque é careta. Não, careta é coisa de década de 70. É boco-moco. É boco-moco demais. Só que quando a gente está lá no plano espiritual, uma das coisas que a gente pede é que a gente faça de tudo para ser boco-moco. Demodê. Essa é do Bebeto Carlos. Demodê. Por quê? Nós temos que ser felizes, nós temos que ser alegres. A vida tem uma série de ingredientes importantíssimos. Mas lá no plano espiritual a gente fica assim, mas isso não pode ser mais importante do que eu cuidar dos valores eternos. Não sei se deu lá. Deu, Marco Aurélio? Participações. Abre aí comigo. As participações aqui estão nos boco-moco da vida. Ó, qual é, mano? Gibi, coroa, careta. Oh, gibi. Gibi é por causa da revistinha, né? Tem que explicar. Mas alguma pergunta? Ainda não. O pessoal ainda não estão ainda se cumprimentando e tudo, mas não trouxeram perguntas, não. Passa para ela. Pede o outro microfone. Eu gosto muito de ler Luiz Sérgio porque é justamente essa adequação. Luiz Sérgio chegou no mundo espiritual muito jovem, né? Com toda a característica do jovem. E ele, a gente vai lendo os livros, acompanhando, a gente vai vendo como é que ele vai se adequando a esses valores espirituais. Então, hoje eu estou lendo um livro dele, onde ele já começa a se corrigir
na fala, na postura, porque o jovem ele é muito despojado dessas coisas, ele não pensa, né? Quando ele vê, ele já fez. E Luiz Sérgio é assim. Então, a leitura dos livros dele é muito interessante, porque é uma leitura mais suave, mais, né, que a gente está acostumado, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o esforço dele como jovem para se adequar aos valores espirituais. Vamos escutar um jovem. Fabrício, o que você está pensando aí? Está aberto. A reflexão é mesmo que eu estou fazendo. Realmente a gente, com o passar do tempo, você vai vendo que algumas coisas que eram importantes deixam de ser. Pela população do dia a dia, constituir família, etc. Você muda muito o seu pensamento. Essa curiosidade levantada pelo Sommelier que me deixou sem saber. Diferente a gente pensar que o que a gente pratica aqui, quando a gente chegar ao mundo espiritual, a gente também vai ter o mesmo comportamento que a gente tem aqui. Eu achei que isso era uma coisa muito terrena, assim, que lá a gente já chegasse lá com característica espiritual. Santo não, mas espiritual. Com consciência de uma série de coisas. Ela citou o autor espiritual Luiz Sérgio. Eu tenho muito carinho com ele, com a equipe dos Raiuitos de Sol, que é uma série são obras psicografadas, que é como se fosse, assim, guardando muitas proporções, uma história do André Luiz, porém numa linguagem muito simples, de um jovem que morava em Brasília. Ele foi assistir uma corrida de Fórmula 1 em São Paulo, e parece o primeiro grande prêmio aqui no Brasil, quer dizer, década de 70, né? E na viagem estava ele mais 3 companheiros, inclusive uma moça, eram 3 homens e uma mulher, e houve o acidente, e nesse acidente ele parece que foi o único que desencarnou, mas teve um outro que ficou paraplégico, etc. Enfim. Então, ele narra nessa obra, são uma série de livros, como que foi esse despertar dele no mundo espiritual. O primeiro livro dele, possivelmente eles estejam até presentes aí, porque são amigos, está me vindo à memória, vocês me perdoem, mas tem mais de 20 anos que eu li esses livros. Mas o primeiro livro é Um Mundo que eu Encontrei. É um livro de capa rosa, aquela edição primeira. Eu tinha essa coleção toda. Enfim, e ele narra como que foi o despertar. Ele houve o acidente e, no momento, ele se despertou no mundo espiritual ainda com as consequências do acidente. Ou seja, como se ele viu a batida, e como se ele desmaiasse, ele despertou, e ao despertar, a primeira coisa foi lembrar dos amigos, e quando viu aquela cena, os destroços, ele nem se deu conta de que ele estava no processo. Aí ele sai correndo para buscar ajuda. É muito interessante, eu sugiro, eu indico que vocês leiam essas obras. Elas têm, no conjunto, muitos erros doutrinários, mas o que não invalida a história em si. Era um torcedor do Flamengo, não é? Ele tocava violão e na turma dos jovens lá, né? Ele era assim era um líder. E lá no plano espiritual, poxa, ele desencarnou jovem e ele vai continuar jovem. Ele não vai se tornar um ancião por isso. E a linguagem é a mesma, no livro, né, as gírias, é muito interessante. E ele vai passando por um processo de adequação. É como se fosse, quem já leu a obra do André Luiz, vai verificando, por exemplo, um André Luiz numa condição no mundo espiritual inferior, sendo recolhido, tratado, aí depois ele começa a trabalhar, chega lá na frente,
Ele vai se tornar cidadão de nosso lar. Daqui a pouco ele começa a ser um trabalhador que vai trazer as notícias numa desenvoltura extremamente superior à do companheiro que eu estou citando aqui. Mas o que eu quero fazer o paralelo é para a gente entender que a cada um é segundo as suas obras mesmo. Então a performance do indivíduo aqui, ele desencarnou, é a mesma no plano espiritual. Os mesmos desejos, os mesmos comportamentos e etc. É óbvio que muitas vezes os comportamentos podem mudar face às circunstâncias que alteraram. Como você falou, o jovem vai mudando o comportamento à medida em que a vida vai trazendo outras atribulações, outras responsabilidades para ele. Quer dizer, isso é natural. Tanto que quando se atinge a idade madura, não é, mais velha, nós, os mais velhinhos, né, falamos assim, puxa vida, né? Teve um companheiro que eu vivia com ele há muitos anos, ele falava assim, usando um ditado antigo, que a vida seria perfeita se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Olha que interessante. Isso é perfeito. Porque por mais infantil, por mais simples que seja um espírito, porque para chegar na velhice, cada um vai chegar com uma idade diferente. Idade que eu falo espiritual. Então você pode ter 10 companheiros com 80 anos, serão 10 maturidades diferentes. Não são os anos que vão definir um processo finalístico, de posição espiritual. Não é a idade cronológica. Mas o envelhecimento, as circunstâncias que a vida vai trazendo, lógico que vai favorecer para que haja uma reviravolta naquele contexto ou naqueles conceitos que nós, agora, né, nós jovens com 20 e poucos anos, temos, né, Marco Aurélio? Né? Perto desses velhos caretas, né? Aí ele gostou, que eu rejuvenesci ele ali também. Entendeu, Gislene? Então, se você o indivíduo desencarnou com 80, eu não brinco com vocês, que costuma chegar no plano espiritual procurando a bengala, a dentadura, urinol e etc. Eu falo só para vocês darem uma risada. Ele continua ainda com as dor aqui, dor lá. E ele desencarnou, quer dizer, psiquicamente, ele já deveria estar num processo de rejuvenescimento. Mas ele fixou tanto a velhice no plano psicológico dele, que lá no plano espiritual ele tem que passar por um processo de adequação também. Se o jovem vai se adequar no sentido de qualificar e de se ajustar, porque ajustar, se qualificar, deixa eu ser mais cuidadoso, porque desencarnou jovem não significa que ele não esteja numa posição elevada, entendam bem, tá? Mas é dentro de um próprio processo de uma vida diferente que ele tinha aqui como jovem. Como o ancião, também com uma vida diferente que ele tinha, todo entrevado na cama. Eu estou indo assim de uma forma muito grossa nos dois extremos, mas só para a gente entender. Vamos voltar? Por quê? Quando estamos no processo das escolhas, aqui o contexto fala mais de provas, de dificuldades, de atribulações. A gente dá uma passeada assim para deixar o estudo suave, não é? Porque se eu for ficar falando aqui de dor, de prova, etc, a gente já está a vida nossa já está um osso. Não está? Hein, Marlene? Ainda não? Já está um osso danado. Então fica mais difícil. Mas, nós temos que, então, voltando para o plano operacional aqui, entender que quanto mais difícil, melhor. Agora, você não pode se curvar à dificuldade. Tá osso, ai que bom, bate mais. Não é isso. Tá muito difícil, louvado seja Deus. Não, tem que lutar. Se a dificuldade é orgânica, você tem que correr atrás para minimizar a dor.
Você não pode alimentar o osso. O pneu está no osso, igual eu citei, né? Na época... você me fez lembrar de novo. Na época não tinha dinheiro para nada, né, Fernando? O Fernando não deixa, meu irmão, não deixa mentir sozinho. Tinha dinheiro para nada. O pneu estava no osso, eu ia acabar de ralar o pneu. Não, vamos usar até na hora que estourar a câmera de ar. Na época tinha câmera de ar, hoje não tem mais não. Passava nem pega. Não passava. Quer dizer, se pudesse colocar até na cristaleira. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente não pode alimentar a doença. Eu fui falar lá atrás daquele que conversou comigo, falando assim, nós temos que ser felizes. Lembra? Eu citei o exemplo do companheiro que estava, ele e o casal querendo a felicidade, então não vamos ficar juntos, porque juntos não vamos ser felizes. Então observe, eu não estou entrando no mérito, estou trazendo como reflexão. Peraí. Aí eu voltei no caso, eu tenho que contar o caso. Aí eu perguntei para ele, aqui, mas tem muito tempo que a gente não convive. Como é que é? Você tem filhos? Ele me perguntou, não perguntou, Bárbara? O que eu achava? Eu devolvi para ele. Não devolvi? Porque ele que tem que achar. Porque quem fica achando para o outro, nem se acha. Se perde. Mas ele foi insistindo, eu falei assim, então tá bom. Só vou te fazer uma pergunta. Você tem filho? Nós temos um casal. Eu falei assim, ótimo. Então vamos pensar o seguinte. Vocês querem ser felizes, não querem? Queremos. E somos novos ainda. Quer dizer, quando fala assim, que está querendo o quê? Gente, tem que pensar baixo. Está querendo o quê? Esbaldar, né? Aí eu falei assim, então tá. É justo, é inalienável. Então que vocês encontrem um caminho de felicidade que façam os filhos de vocês felizes. Agora, eu estou falando de felicidade verdadeira. Isso é um assunto que a gente vai tomar bomba, crítica, e-mail, reclamação, inclusive no nosso meio espírita. Porque é tão simples a gente falar, colocar peso nas costas dos outros, e na hora da gente viver, de passar pelo testemunho, eu quero ser feliz. Eu quero vida light. É esse o termo? É esse? A Denise vai me ajudar. É esse mesmo, Denise? Eu quero ser feliz e um abraço para o outro. Aí alguém pergunta para a gente, então a doutrina espírita é contra a separação, o divórcio? A doutrina espírita não é contra nada. Aliás, a doutrina espírita é contra, sim. A eutanásia, o aborto, o assassinato. Como é que a doutrina espírita pode ser favorável? A doutrina espírita, como toda religião, ela trabalha em defesa da vida. Então, se for vida, estamos juntos. Como diz aqui em Minas, junto e misturado. Estamos juntos. Agora, fora isso, temos que pensar. Então, aí outro dia uma pessoa me perguntou assim, olha o que eu estou falando, hein? Parece que estou desviando o assunto. O ciclo do meu relacionamento com o meu companheiro acabou. Eu falei assim, pô, que legal. Nossa, e nós somos tão amigos, estamos tão felizes por termos chegado juntos na conclusão que a gente, agora cada um vai partir para uma vida outra, não mais juntos. Eu falei assim, pô, que legal. E olha que nós estamos casados há 35 anos. Eu falei assim, que festa. É mesmo? É. Os meninos todos criados, todos felizes, todos apoiando, porque nós tivemos uma vida que fomos amigos desde o início. Mas agora percebemos que não tem mais sentido ficar junto. E a família está toda criada. Eu falei assim, gente, que coisa bonita. Aí ela falou assim, você está achando bonito? Eu achei que você ia ser contra. Eu falei assim, minha filha, eu não sou contra nada. Agora, tudo que você me falou é um painel extremamente libertador. Captou, Léo? Observe. Toda a relação nossa na Terra, ela é transitória. Por quê? A trajetória, como a Gislene lembrou lá, ela é individual.
Você não evolui. Você não evolui para o outro, você evolui para você. Você cresce, enfim, para você. Então, Deus nos concede a família como um bem mais precioso que nós podemos ter. Primeira coisa. Família é cadinho purificador da alma. É o templo sagrado do Espírito. Agora, essa família, a parentela corporal, ela é transitória. Ela vai acabar um dia. Quantas famílias aí a gente vê que um desencarna, 30 células vão reproduzir para outras bandas. Aí o saudosista fala assim, mas para que fulano morreu? Acabou. Acabou nada, começou. Terminou um ciclo de convívio. Agora o convívio é para bipartir. Deu aí? Não sei se eu cheguei na sua linguagem. A linguagem não é binária? Chegou lá? Conversar com esse povo de programação é difícil. É binário, meu amigo. Evolução é lei de dualidade. A sua intimidade, você trabalha dualmente falando. Macho, fêmea, na sua intimidade. Ativo, passivo. Dia e noite. É assim. E nessa troca, nós nos relacionamos para aprender com o outro, porque o outro te ensina. O outro aponta para você qual é o seu compromisso espiritual. Porque antes de reencarnar, nós nos comprometemos a viver processos difíceis, no que remonta a cuidar de orgulho e cuidar de vaidade, trabalhar egoísmo, trabalhar essas chagas da alma. E você não trabalha isso sozinho. Como que você vai trabalhar egoísmo sozinho? Aí tem que ser lá dentro de casa. Começa assim, tem uma televisão só. Eu gosto dos tempos que era difícil. Agora está tudo tão fácil, né? Na época não tinha dinheiro, poder aquisitivo, né? Hoje, olha, todo mundo tem celular, imagina. Você lembra quando lançou o celular? Você lembra, Fabrício? Era um aparelho desse tamanho. Eu lembro que eu trabalhava na Minas Brasil, Marcelo Araújo chegou com o celular. Eu falei assim, Marcelo, o que é isso? Isso é o celular. Me empresta. Trabuco desse tamanho, parecia um revólver. Eu ainda dava assim, ó. Era bonitinho quando usava. Era pochete de um lado e artilharia pesada do outro, que era o celular. Melhorou, porque antes era revólver, né? O cold, né? Aquela coisa toda, agora já... Aí você observa bem como é o mecanismo dessas interações entre as pessoas, para que cada um de nós possamos aprender a ceder o espaço para o outro. Porque eu ia falar, agora eu peguei. Eu ia falar da televisão. Antigamente era uma televisão dentro de casa. Era uma. E as famílias eram numerosas. Imagina 10 pessoas assistindo o Jornal Nacional junto. Que festa fraterna. Né? Aí acabava o jornal. Eram muitas opções, eram umas 2, 3 emissoras, né? Aí ficava uma banda de cá querendo assistir o futebol. A outra banda de lá querendo assistir a novela. E a outra banda querendo assistir o outro jornal da outra televisão. Mas todo mundo era tão fraterno que era a hora de um, era a hora de outro. Ninguém brigava. Né? Na hora de trocar o canal, quer que eu vou, mamãe? Ia lá, atravessava a sala e... Tlá! Era assim, ó, tlá. Né? Ou tlá. Enfim, era fraternidade. Hoje... Olha para você ver que barato. Olha que legal o que é a tecnologia. Moram 4 numa família. 4. Aí tem 7 televisão, porque tem uma no quarto da empregada também, tem outra para as visitas, etc. E na hora do bem bom lá, que era para todo mundo conversar, todo mundo... Quer dizer, eu estava falando das dificuldades que antes nos faziam muitas vezes a nos aproximar. Não é possível trabalhar egoísmo sozinho. Você tem que ceder. Você tem que aprender a... Agora é só... Mamãe não falava assim? Filhinha, agora é da irmãzinha? Agora é... Não é? Observe bem como é que é a característica nossa como ser humano. Você já viu como é que o filho mais velho sempre fica incomodado quando surge alguém para destroná-lo? Não é? Ele está lá com 3 anos, é o rei. Aí, mamãe
Filhinho, mamãe está grávida. Já tosse, já começa a ficar incomodado. Eu estou falando numa linha muito geral, porque tem muito irmão mais velho que é o que sustenta, é o provedor. Não é? Isso é tudo em linhas de reflexão. Fala, por favor, vamos lá. Eu estou pensando aqui que você estava contando o caso do Luiz Sérgio. E o interessante é que quando as pessoas desencarnam jovens, vamos supor, o indivíduo desencarnou com 25, 26 anos. Sim. Engraçado pela experiência que eu tenho assim, de casos na família, né, vendo Sim. filmes sobre os cantores que morreram cedo e tudo. O interessante da coisa é que parece que a pessoa em 20 e poucos anos viveu muito mais do que uma pessoa mais velha. Porque a intensidade com que ele viveu a vida foi muito intensa, né? Uhum. Então, eu não sei se a pessoa tem uma visão, né, de que vai desencarnar cedo e tal. Então, quer aproveitar ao máximo, né? Então, ele curtiu muito mais as coisas da vida do que uma pessoa que está com 50 anos, 60 anos. Isso é interessante. Foi muito bom você ter trazido essa reflexão, porque ela caracteriza exatamente a posição que o espírito ocupava antes. Olha o que eu vou dizer. Nós temos que ser muito cuidadosos na análise do que acontece na Terra, porque o que acontece aqui é uma pálida sombra da realidade espiritual que está por trás. Então, você está citando exemplos de seres que desencarnaram jovens por terem vivido intensamente a juventude. Porque quando fala intensamente a vida, não é o termo mais ajustado. É intensamente uma época, um ciclo. O jovem, por característica, que está na descoberta das questões da vida, ou redescobrindo uma realidade vivida anteriormente, é natural, pelas próprias expressões do instinto que nós trazemos. Quando a energia começa a ficar pulsante, é um instante de dar o boom na reencarnação. É a hora de investir na escola, é a hora de, enfim, de como que argamassar, arquitetar todo um projeto de reencarnação. É na juventude. Aí, o que acontece? Quando esse painel ele toma um rumo em que o foco do jovem deixa de ser o seu compromisso com a vida e passa a ser enaltecida apenas a performance de uma época, que na característica do painel que foi pintado, uma caracterização de uma época de prazer, de gozo. O que acontece? Aí eu vou fazer o link com o que eu estava falando sobre o passado. É o momento em que está, vamos dizer assim, emergindo experiências nessas áreas que foram interrompidas anteriormente. Seja interrompidas no mundo espiritual de onde ele veio, porque vivia, por exemplo, a intensidade desse processo em regiões espirituais de frequências baixíssimas, ou não necessariamente no mundo espiritual. Uma existência anterior, em que se esbaldou dentro dos prazeres, sejam eles quais forem. Aí vem aquela ideia, mas são poetas, são artistas, partindo do princípio desses citados.
e que deixaram grandes marcas. Você pega, eu não gosto de exemplo porque a gente pode avocar situações difíceis. Mas você pega, por exemplo, a história de muitos que desencarnaram, quase todos que desencarnaram de uma forma muito difícil nessas idades, você vai verificar que a essência do que fizeram foram marcadas por profundas depressões. Porque é viver o ápice do prazer e da queda. E muitos não se propuseram a viver a queda. Por isso intensificaram o prazer para fugir da realidade que os deprimiam. Não sei se deu lá. Então, para não pensar na vida, eu mantenho o prazer 24 horas por dia. O que vai acontecer? Resposta natural? Resposta natural? A desencarnação. Acompanha para mim. A desencarnação. E numa grande maioria, a intensidade aqui, que foi interrompida pela cessação orgânica, ela vai se perpetuar no plano espiritual. Perpetuar no sentido cíclico. Ok? Então, vamos ser mais práticos. Lá na década de 50, eu gosto muito desse exemplo. Lá na década de 50, quando o André Luiz estava assim, a todo vapor com o Chico, psicografando as obras que falavam do plano espiritual e etc, etc, o psiquismo do Chico estava muito envolvido com os planos espirituais inferiores. Porque ele era levado em desdobramento nas regiões difíceis para ele ter no campo mental dele dados, informações, imagens, experiências, para que na hora que o André Luiz fosse utilizar os recursos medianímicos dele, aquelas imagens que ele vivia durante a noite ficassem extremamente latentes, punjantes, eficientes, claras, objetivas, materializadas, para que pudesse a obra chegar como chegou para nós. Que você pega as narrativas de André Luiz, meu Deus, como escreve bem. Mas não é só como escreve bem. Ali está impregnado de experiências, tanto do espírito quanto do médium, e de todo um respaldo que os nossos mentores espirituais favorecem. Você pega uma obra, você pega o Nosso Lar, primeiro capítulo, quando está falando do André Luiz lá nas Furnas. Você começa a ler, quando você está afeito à leitura, você está buscando sintonia com a leitura mesmo. Muitas vezes os espíritos se aproximam, os que te tutelam, fazem uma indução magnética, para que de alguma forma você relembre experiências que você teve lá naquelas regiões. Deu? Não fica preocupada não, tá massa. Gente, a dona Eustáquia está em transe. Ela está toda encolhida. A dona Eustáquia só não teve lá não. Preocupa não. Deu aí? É uma forma deles estarem nos fazendo lembrar. Então, é muito... Aí eu ia dizer o seguinte, o Chico, então, nessa época, disse assim para um companheiro, de frente a uma banca de revista, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, um noticiário que estava falando sobre o carnaval que viria em seguida. E o Chico vendo aquela reportagem, conversando, etc. Aí, do nada, o Chico falou assim, olha, vai chegar um tempo, e não demora muito, que essa festa, a princípio ingênua, de repercussões apenas culturais e de prazeres, que na época tinham uma conotação muito diferente dos dias de hoje, que envolve tantas coisas complicadas, vai chegar uma época que essa festa vai ser regada por espíritos que estão aprisionados nas regiões inferiores do orbe. Eles estão recolhidos por misericórdia, mas está se aproximando um tempo em que as portas do umbral
serão abertas para a reencarnação de milhões e milhões de entidades que estão em frequências difíceis. Aí ele falou assim, os carros alegóricos, o que vai acontecer nas ruas, são coisas que vão remontar a épocas extremamente tristes da humanidade. Mas será assim por necessidade de expurgo coletivo. Porque por mais que aconteçam os grandes escândalos, por trás deles está a misericórdia, dando oportunidade para que os indivíduos coloquem para fora o que eles precisam de tratar. Então, como que os espíritos observam o indivíduo que está lá? Na cabeça dele, ele está no êxtase do prazer. Os espíritos estão assim, está limpando o psiquismo. Ele está trazendo de volta experiências, porque está revivendo. Ou vocês acham que o rei que senta num carro alegórico e está percorrendo a passarela da alegria, não é um ente que está vivendo uma experiência pregressa? Pode ter sido até, pode até não ter sido o rei, mas na corte ele esteve. Aquela característica de pirata, aquela roupa de escrava, aquelas vestimentas, os trajes, eles falam muito das nossas realidades. E se os trajes falam, o que dizer dos frutos da árvore? Entenderam? Qual é o painel que estamos vivendo na sociedade atual? Agora, tudo isso foi solicitado por cada um de nós. É isso que nós precisamos de entender. Captou, Bárbara? Só que lá no plano espiritual a ideia era: mas eu gostaria de passar por tribulações. Aí tem hora que até a tribulação é tanta, o que é 4 dias de alegria? Fica o ano todo sofrendo. É bênção. Por isso que ninguém pode julgar ninguém. Você não pode entrar em determinados painéis, porque você vai ser desautorizado pela própria circunstância da vida. Puxa vida, hein? Vamos lá, Me Beto. levaram hoje até para a passarela do samba. Vamos lá. Ô Beto, a Meire faz um comentário sobre aquela questão das gírias. Falou que tem jovens, alguns jovens não entram nessa pilha. Eles são jovens que não falam gíria. Gostei. Vocês observaram a frase do Marco? Alguns jovens não entram nessa pilha. O que você quis dizer com isso? Tô brincando com você, vamos lá. Pilha é nessa onda, viu, gente? Na minha época era onda. A Vanessa de Avaré, Beto, ela pergunta aqui o seguinte: por que quando reencarnamos, achamos tão difícil o que escolhemos? A carne é fraca, somos fracos. Mas aí que tá. O Léo de Anápolis, no mesmo sentido, o Léo de Anápolis fala que podemos nós despertarmos ainda encarnados para a verdadeira opção que pedimos em espírito? E por fim, a Cleusa de Portugal, ela comenta que ela disse que aquela questão que você comentou aqui de erros doutrinários nos livros, ela não compreendeu bem. Tá. Erros doutrinários, porque muitas vezes em algumas obras a gente observa algumas frases, algumas ideias, que se você buscar na codificação espírita, elas batem de frente com a lógica de um conteúdo doutrinário. Por exemplo, existem obras aí que falam aquilo, que lá no plano espiritual o espírito vive determinadas experiências em determinadas áreas. E Allan Kardec fala uma coisa muito diferente. Só para tentar explicar para ela, porque eu não vou entrar no mérito de quais são os erros doutrinários, porque não me compete ficar analisando o livro. Mas quando eu estou lendo uma obra, o tempo todo eu estou procurando em Kardec a coerência. Se estiver incoerente com Kardec ou incoerente com Jesus, por exemplo, eu posso ter um belo livro doutrinário que fala do plano espiritual, etc, etc. Mas o livro joga o indivíduo muito mais para baixo do que para cima. Então não tem coerência com o evangelho. Esse livro, ele vai pro cantinho e eu não vou divulgar esse livro. Captaram? Porque você pega uma obra de Emmanuel ou do próprio André Luiz, eles apresentam uma realidade, mas daqui a pouco está julgando todo mundo pro alto. Porque uma reunião como essa, ela não pode ser uma reunião de sobrepeso para ninguém. Uma reunião como essa tem que dizer assim: vinde a mim, minha filha. Domingo nós vamos precisar de você.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que tem o almoço. Mas tomai sobre vós as panelas. Isso é só para brincar. Aí a Dora nem vai ao almoço mais. Estou brincando com ela. Captaram? O seu comportamento tem que ser coerente. A proposta do evangelho é boa nova. Você passa uma semana inteira com dificuldade. No meio das atribulações. Você tem que chegar aqui e você fala assim, então tá osso, mas tá bom. Se não for assim, a reunião não valeu. Tá osso, mas tá bom, porque eu estou lá. Eu estou tendo oportunidade. Se é o problema do emprego, é de lá que eu tiro o faz-me rir. Se é na família, meu Deus, que compromisso que eu tenho com essa pessoa. É aí que vale. É aí que você vai estar trabalhando esperança. Porque também não adianta só ficar diagnosticando, não. Aquele que te persegue é inimigo seu. E aí? Não é assim que os espíritos trabalham. Observe como é diferente quando Emmanuel diz assim: o adversário de hoje é o credor de ontem. Ele não está te cobrando? Então ele é credor. Agora é melhor você ser devedor ou credor? Pensa. É melhor você exigir ou é melhor você passar pela exigência? Você exigir, você está sendo desautorizado pela vida. Ou seja, se prepare que amanhã você vai passar pela peia das exigências. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu gosto do exemplo de trânsito. Graças a Deus, cada dia mais carro nas ruas. Oh, benção. Cada dia tem mais acidente, cada dia tem mais engarrafamento. Não é assim? Aí eu gosto do trânsito, porque você dá uma fechada, Bárbara, faça pressa quando for dirigir. Porque se der se for fechadinha daquelas assim, nossa, né, feminina, sem querer, que saem, né, para todo lado, vão falar que eu sou machista, quer ver? Se for aquela sem querer, aí é barbeiragem, não tem problema. Mas aquela fechada de sai porque eu estou passando, você não tenha dúvida que daqui a 2 minutos alguém vai fazer isso com você. Olha, meu Deus, tá vendo? É a Dora, vou pegar na mão dela de novo. E olha, não é só as panelas domingo, não. A Dora falou, não é só as fechadas, tem as preferências. Ô, gente, é tão legal, é tão importante a gente ver determinadas cenas no trânsito. O indivíduo está com meio carro para passar, mas ele para a vida dele para dizer para alguém, por favor. As damas primeiro. Vocês são dessa época? Estão buscando ajuda lá atrás. Os cabelos encaniçados. Aqui. Ah lá, ela foi, mas não vai não. Aqui. O culto da gentileza. Marco Aurélio trouxe uma questão aqui importante. Também, vamos lá, por partes. A Vanessa de Avaré. Porque quando reencarnamos, achamos tão difícil o que escolhemos? Somos fracos na carne? Por quê? O texto vem dizer, no início, sobre a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê nas provas o lado penoso. É isso, porque você está no vale aqui, ó, você só enxerga com esse diâmetro. Você não enxerga mais além. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Eu gosto dessa música demais, até nessa parte. Por quê? O Roberto e o Erasmo estão falando assim, tem que ter esperança. Além do horizonte deve ter. Quem fala deve ter algum lugar bonito, ele não está expressando esperança? Fé? Não, esperança, fé não. Fé é outra coisa. Fé é fidelidade ao que você se esposa. Ou seja, se deve ter, isso é esperança, deve ter. Aí você vai operar com fé, então eu vou lá. Agora, para ir, tu tem que caminhar. Olha, regaça a manga e vamos que vamos. Então,
sobre essa influência das ideias carnais, tudo fica difícil. Porque todo mundo já vira para você e fala que a vida é uma desgraça. O que vai acontecer esse ano no Brasil? Copa. Eleição. Mas eu posso falar uma coisa. Passeata também. Mas eu posso falar para você outra coisa que vai acontecer no Brasil esse ano? Vai ter um almoço na FIAC. Domingo. Almoço beneficente. Semana que vem que nós vamos no abrigo lá em Sabará? Na próxima, nós vamos fazer uma visita. O que vai acontecer no Brasil esse ano? Lá na sua casa, ou você mora na Europa? Eles estão tentando consertar as avenidas aí. Aonde que eu estou querendo chegar? Qual é o foco, a maneira de ver a vida? Sabe como que o Chico falava dos dirigentes? Dos políticos? Gente, corrupção, problema, ganância, mentira, falácia. Existe. Desde quando a história da humanidade começou a ser construída. Agora, sabe como que o Chico falava dos políticos? Como homens que lutam, que dão a vida para ajudar o povo. Sabe como é que o Chico falava dos dirigentes? Na época do regime militar? Vocês de vez em quando leem as entrevistas do Chico? A gente tem que... Pega o pinga-fogo. Pega aquelas entrevistas do Chico. Aí muitas vezes fica lá, mas que Chico maravilhoso, olha o que ele falou. E não presta atenção no que ele está ensinando. Lá na década de 60, na época do regime militar, na década de 70, quando estava assim, pulsante o domínio, ele fala assim, como esses nossos homens militares cuidam bem do nosso Brasil. Eles se preocupam com o nosso Brasil. E você não tenha dúvida de que muitos militares fizeram muitas coisas boas. Como existem muitos políticos sérios. Mas qual é a nossa forma de comportar na sociedade? Eu estou falando isso porque eu me incluo. O que vai acontecer no Brasil? Copa do Mundo que não devia ter, porque não constrói hospital, mas constrói estádio. É público e notório que é errado. É público e notório que tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Mas qual é o foco no despertar que a Vanelli, essa querida amiga que eu converso com ela sempre, lá de São Paulo, ela vem perguntar, ela está perguntando, eu conheço a pessoa. Vanelli, um grande beijo para você, para o seu marido, para o seu filho. Ela está fazendo uma pergunta num tom de súplica, porque eu conheço. Como é difícil? É difícil, minha filha. Mas nós estamos aqui porque é difícil. O Léo de Anápolis está perguntando, podemos nos despertarmos ainda encarnados para a verdadeira opção que pedimos em espírito? A pergunta de que vem de Anápolis. Podemos despertar? O que a senhora veio fazer aqui, dona Eustáquia? O que eu vim fazer aqui? Nós estamos querendo nos despertar. Eu não vim aqui fazer o social. Social eu faço com a família, com os amigos, em outras horas. Passar tempo, faz parte, brincar, divertir. Que tem que ter a ver na vida de todo mundo. Porque ninguém é santo e nem somos candidatos a santos. Quem for vai sofrer. Porque nós temos muita coisa para resolver, como seres humanos. Seres humanos. Por isso que desencarnar, Arnaldo, querido amigo, que esteve conosco aí há pouco tempo, Arnaldo Rocha, desencarnado, de vez em quando nos visita. Muitas vezes para falar para a gente, calma, vai, mas vai com calma. Porque eu passei por isso, eu sei. Mas tem que ir, tem que fazer, tem que viver.
Você não vai ser feliz fugindo. A Meire, nem todos os jovens falam gírias. O que ela quis dizer aqui? Que Nem todos os jovens. E que nem todos estão nessa pilha. não, nem todos estão nessa pilha. Nessa São pilha. alguns, né? E tem pilha, Duracell, Alcali. Simplesmente não entram Gente, nos grupos. A Vanessa manda um abraço também. E ela pergunta por que hoje você não falou da Dona Mirtz. porque a Dona Mirtz está com o netinho lá no fundo. A Vanessa é lá do interior de São Paulo, né? A Vanessa está retribuindo um abraço. Olha que legal a interatividade. E a Dona Mirtz pediu para agradecê-la. Fala com ela. Eu estou com o microfone aqui, mas eu marco que é o médium. Vamos pensar, gente, o tempo está acabando. Nós precisamos entender esse mecanismo existencial para viver, viu, Daniel? Intensamente a vida. Mas o que é viver intensamente a vida? Destruir a vida? Isso é fuga espetaculosa. Viver intensamente a vida é como nós estamos fazendo aqui. É quando você estiver com a sua esposa, é você e ela e ponto final. Quando você estiver com seus cachorrinhos, se prepare para viver intensamente com eles, porque vem menino por aí. Aí é com o menino. Deu aí, dona Nilce? Lá no seu trabalho, você com um livro, intensamente o livro. Graças a Deus. Hein, Cláudio? Deu aí? Vamos pensar, porque tudo é muito simples. Nós é que criamos dificuldades para avaliar as leis da vida. Por isso, Emmanuel vem nos trazer o tema da noite. Mãos em serviço. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Eu tentei, fiz de tudo para... Meu objetivo era trazer essa passagem para estudar com vocês. Mas me confesso não ter conseguido. Não era para ser ou foi incompetência minha? Mas a frase é extremamente importante. E Jesus? O texto começa, e Jesus? O que vem antes de e Jesus? Temos que contextualizar. E Jesus? Então, vem uma solução. Então, antes do e Jesus, tinha um problema. Deu aí a lógica do Evangelho? Então, Jesus é a solução. Qual Jesus? O nosso irmão maior que nos abraça com tanto amor durante toda a nossa trajetória reencarnante? Pode ser. Para o religioso é. Mas nós gostaríamos de pedir permissão para ele, para que não seja ele resolvendo, mas ele sendo incorporado, sendo introjetado, sendo assimilado por nós, para que nós nos tornemos Jesus. Você tem que ser Jesus. Porque ele estendeu as mãos para você. E tocou. E disse, quero ser limpo. Porque ele tem autoridade. E por isso é que nós estamos aqui hoje. Até vou abrir mais essa reflexão. Porque ele é o diretor do planeta. Por isso eu vou dizer mais uma vez, e vou repetir isso aqui enquanto Jesus permitir. Está tudo certo na engrenagem da evolução. Quando você acha que está errado, significa que você tem algum tipo de responsabilidade com o que está errado. Mas sob a ótica de Deus está tudo certo. E cuidado em propagar o errado. Em divulgar o errado. Porque você está
assumindo responsabilidade maior ainda com o problema. Você quer enfiar o pé no lodo? Você quer abraçar a treva? Então fica falando dela. Por que existem espíritos que têm uma função transcendental na organização desse nosso país? A maioria deles continua sendo os políticos de outrora, porém hoje com outra visão. Mas eles se envolveram tanto que vão demorar a sair. Essa semana foi inaugurado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais uma estátua de Tiradentes. Ele é um dos espíritos que ajudam na organização política desse nosso Brasil. Como os inconfidentes, como tantos. Porque eles são santos. Porque eles se comprometeram demais. E por isso se sentem indignos, mas suplicam Jesus a oportunidade. Nós queremos trabalhar com o grupo dos inconfidentes, dos políticos, dos céus? Ou queremos continuar chafurdados na treva, que muitos ainda necessitam experienciar, porque até o dolo, até a corrupção, ela costuma ser importante na terapêutica de determinados espíritos. Por quê? Eles estão dando e vão receber. E no receber é que eles vão aprender. Quero ser limpo. Ele quis que estivéssemos limpos, saneando o nosso campo mental. Por isso ele está nos convidando para uma reencarnação. E vir à FEAC aqui hoje à noite, acompanhar pelo áudio, pelo vídeo, em casa, é porque Jesus está dizendo, quero ser limpo. Ele está falando isso. Só que a gente ouve e daqui a pouco esquece. Mas Emmanuel nos chama a atenção para concluir o trabalho com as mãos estendidas. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honraram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las, contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Olha que beleza. Eu não li o texto antes. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Olha o almoço da FEAC. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal.
sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. De preferência. Pensemos nele, o Senhor. E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós. Entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Meu Deus. A gente agradece envergonhado aos benfeitores espirituais. Porque eles trazem o prato feito. Eles trazem para nós a obra pronta. Uma arquitetura extraordinária como uma reunião como essa. No seu sentido espiritual, vou repetir. Porque ela tem princípio, meio e fim. E eu vou dizer mais. O nosso dia de hoje, ele teve um princípio, teve um meio, e ele está caminhando para muitas conclusões. Aqui é só um detalhe. Nós fazemos parte de uma engrenagem perfeita. Só que, como nós falamos nas primeiras palavras dessa atividade, ficamos à mercê de uma engrenagem que a gente não procura compreender. Por isso, caminhamos como verdadeiros robôs, que são programados para simplesmente cumprir tarefa. Eis um dos grandes problemas que explicam o nosso sofrimento. Queridos amigos, aprendamos a orar e nos curvarmos humildemente diante da magnitude da vida, que se expressa dizendo para nós o tempo todo que nós nascemos para ser felizes. É verdade. Deus não criou nenhum de seus filhos para sofrer. Jesus se fez entre nós exatamente para nos mostrar a importância das mãos em serviço. A reencarnação representa mãos em serviço. E as mãos para segurar enxó, com o passar do tempo elas vão ficar calejadas, marcadas. Muitas vezes, para que você conclua um processo, você pode até perder a saúde, ficar envelhecido, não é verdade? Mas tudo isso, quando é feito com amor, que é o problema? A não ser dificuldades, oportunidades para se resolver. Agora, não tenha dúvida de quem opera com sinceridade, com devoção, no momento certo, na hora devida, a providência divina vai tirar e vai resolver as questões tidas como impossíveis. Quantos espíritos retornam do mundo espiritual
depois de passadas vidas e vidas de entrega, de sacrifício e de renúncia, para nos dizer, para provar para todos nós que vale a pena. Vá, porque vale a pena. E aí, o nosso coordenador brinca carinhosamente dizendo: além do horizonte, tem um lugar bonito para se viver em paz. E um dia todos estaremos reunidos nesse lugar, reservado pela providência divina, chamado amor. Amemo-nos então, porque só assim chegaremos no inimaginável, sob as bênçãos de nossa Mãe Santíssima. E assim, me despeço de todos os companheiros da sala estudando Espiritismo, que estamos trabalhando juntos aí ao longo da semana, em vários programas, com vários temas. Me despeço também dos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Agradeço a nossa companheira Cleusa de Leiria, em Portugal, dizendo para ela que o nosso coração ficou muito enternecido com o convite que ela está elaborando para que a gente possa ir às terras lusitanas, levar o Evangelho. Todos, enfim, que possamos agradecer a Deus por esse encontro bendito. E que todos vocês possam levar essa semente que Jesus está oferecendo e guardá-la no cantinho do coração. Muito obrigado. E assim passamos a palavra para o encerramento da atividade.